Deixa eu apresentar com alegria. O Abias está aqui. Cadê o Abias? Está aí, Abias? Ô, Abias, fica de pé, que bom te ver. A irmã Noemi também está aí? Oh, que bom. Voltou já? Já voltou? Que benção. O irmão Abias, a sua esposa, a família, tinha mudado lá para Dourado, é Dourado, né? E a trabalho, e falou, pastor, mas eu vou voltar. Que bom que vocês voltaram e vocês fazem muita falta, viu, Abias? A igreja que aplaudiu o Senhor Jesus pela vida do Abias, Deus abençoe, querido, Deus abençoe. Pode se assentar. Amados, abra a tua Bíblia. Eu não vou ler o texto para ganhar tempo, mas deixa a tua Bíblia aberta no livro de 2 Samuel, no capítulo 13. 2 Samuel, deixa a Bíblia aberta nesse texto e nós vamos estar falando e citando os textos que estão contidos neste capítulo, ok? Deixa-me ler. Irmão, olha, mulher faz uma falta lascada, viu? Sabiam disso? Eu fui dormir à noite de quinta para sexta. Eu liguei o ar-condicionado do quarto e dormi. A Elaine nunca deixa. Quando chega ali para a volta de 2 horas, ela desliga, né? E estava calor, esfriou, e eu não desliguei. E ficou um gelo o quarto, né? Adivinha, minha garganta ficou arranhando. Fiquei tão preocupado, só arranhando, não tem febre, não tem nada. E eu falei, até isso a mulher faz falta, né? Mas passa, vai passar no nome de Jesus. Deixa eu ler um texto aqui. São 3 textos variados, você não precisa procurar aí, eu vou ler. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha bem, esteja no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui está um conselho de Deus para os pais. Provérbios 1, 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Agora Malaquias 4 e 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu venha e não fira a terra com maldição. Amém? Amados, eu falei aqui, se eu não me engano, no podcast, que se tem uma alegria que todo homem e toda mulher tem, é quando nasce um filho. Gente, só quem é pai que sabe do que eu estou dizendo. Só quem é mãe sabe do que eu estou dizendo. Quando você é o marido e você leva a sua esposa para a maternidade, ou de repente, eu tenho certeza que nós temos irmãs aqui que tiveram filhos em casa, né? Mas mesmo assim, a parteira que fala, né? A parteira, né? Era a parteira. Antigamente falava parteira, estava lá no quarto com a sua esposa, estava lá na sala, lá na cozinha, e quando falou nasceu, eu sei porque isso aconteceu, não que a Elaine teve parteira, mas nos hospitais foram desta forma. E é uma alegria imensurável. É algo que só quem é pai e só quem é mãe é que pode decifrar e dizer alegria. A criança nasce, você a cria e você tira 1 milhão de fotografia hoje, principalmente, né? Você tira tanta fotografia que você não sabe nem onde bota, né? E o celular faz igual o meu, aconteceu semana passada. Ele travou de tanta fotografia da Belinha. Então, você fica numa alegria. A criança vai crescendo. E ela cresce de uma rapidez que é impressionante. Você que é mamãe, que tem nenenzinho de colo, não fique achando que vai demorar, porque é assim. E ela cresce, ela vai para o maternal, daqui a pouco já está lá, não sei se é primeiro grau que fala mais, mas é no primeiro grau, depois no segundo grau, e aí os pais me procuram e dizem, minha filha, meu filho, de verdade é uma maldição para minha família. Minha filha, meu filho, só me traz problemas. Meu filho, minha filha, de verdade,
é a tristeza do meu lar. O que eu estou dizendo? Estou exagerando? Será que eu estou exagerando? Não é assim mesmo? Muito natural que isto não é com todas as famílias, graças a Deus, mas um bom número de pais, ele tem uma alegria, mas quando a criança atinge uma certa idade, a tristeza entra na casa. A tristeza, a alegria se vai, aquela alegria, acabou. Você não tem nem vontade mais de ver as fotos da bebezinha, do bebezão. Você não tem mais vontade, porque, de verdade, seus filhos hoje, para você, é uma tribulação tremenda. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos ensina tudo. A Bíblia é aquela que nos dá o caminho para que esse texto de Malaquias não se cumpra na minha vida, nem na sua vida, nem na sua casa. O texto fala, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Olha só, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Pastor, existe essa possibilidade? Lógico que existe. E nós queremos então falar sobre isso nesta noite. Maldição causada pela negligência na família, não é? E as maldições de hoje, irmãos, não é? Não são aquelas que você diz, olha, eu fui amaldiçoado. Alguém me... Irmão, isso não existe. Ninguém tem esse poder para te amaldiçoar, não. Não é? Não. O máximo que pode acontecer é alguém te entregar na mão de Deus. Aí Deus faz o que Ele quiser. Agora veja só, não tem nada a ver com a sua cultura. Na verdade, essa maldição aqui é aquela responsabilidade que você tem e que você simplesmente deixou ela para lá. E a criança cresce do jeito que ela acha conveniente e do jeito que as suas companhias, o seu dia a dia ensina. Então a maldição que vem, não é que alguém amaldiçoou, não é porque o teu... Não, é porque você não fez exatamente o que nós lemos aqui hoje no livro de Deuteronômio. Essa é a maldição. Veja só, eu e você, nós somos as pessoas absolutamente responsáveis por discernir, por perceber o que está acontecendo dentro da nossa casa. Quem tem que ter essa percepção é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Por quê? Porque se você não tiver discernimento cedo, essa coisa começa a enraizar de um jeito que daqui a pouco vira maldição de verdade. E a Bíblia, nesse texto de 2 Samuel, no capítulo 13, vai nos mostrar algo que talvez nós nunca imaginávamos que tinha na Bíblia. E você fica pensando, mas como é que pode? Davi e seus filhos constituem de verdade o melhor e o mais trágico exemplo de um pai e de filhos que não conseguiram, né, a seu tempo e na hora apropriada, discernir algo maligno que estava acontecendo dentro de casa. Não conseguiram. Por quê? Presta atenção nisso. O povo judeu, de uma forma geral, sempre teve um costume feio. Qual era o costume dos judeus? Eles, como vocês sabem, outras nações nasceram muito, mas muito antes do que o Estado de Israel, ainda que o Estado foi reconhecido só em 48, mas o povo judeu nunca teve uma nação, mas tinha uma terra prometida por Deus. Então eles, ao invés de escutar o que Deus falava, eles começavam a copiar os países vizinhos. E uma das modas dos países vizinhos era ter 10 mulheres, 20 mulheres. 10 mulheres e não sei quantas concubinas. E Davi gostou do negócio. E Davi tinha muitas mulheres e tinha muitos filhos. Então ele tinha filho, que era filho dele, mas era da fulana de tal, da ciclana, da beltrana, e de verdade, eles eram irmãos, mas por parte de pai. De mãe, cada um tinha a sua. O que acontece? Davi não percebe raízes de morte, raízes de amargura,
ódio, de destruição que estava dentro do palácio, no lugar que o rei ficava. Ele não percebe, ele não dá conta, porque ele era um homem culpado. Era um homem que ele tinha que se preocupar com o seu reinado, com as guerras, com os seus generais. Ele tinha que preocupar todos os dias de agradar pelo menos uma das mulheres. Porque se ele não agradasse aquela, ela ia ficar bicuda, mas no outro dia tinha que agradar a outra, e aí vinha. E os filhos? Porque dentro da filosofia judaica, os pais cuidavam dos homens, e as mulheres cuidavam das filhas. Tanto que as meninas, as filhas, elas aprendiam a cozinhar e fazer as coisas muito cedo, porque a mãe ensinava. Agora veja só, o texto de Malaquias fala de algo que é terrível. E esse texto nos fala que a condição absolutamente imprescindível para que as maldições da família sejam canceladas, não apenas que você simplesmente diga, eu vou orar pelo meu filho, olha, eu vou expulsar, não adianta. Depois que o leite derramou, irmão, acabou. Não tem como você pegar o leite derramado. O que nós precisamos entender é que quando a criança nasce, o mesmo carinho que eu tenho quando ela é nenenzinha, eu preciso ter quando ela tiver 4, 5, 6, adolescente, jovem e homem. O carinho tem que ser o mesmo, o cuidado tem que ser o mesmo. E Davi não estava nem aí. Deixa eu dizer uma coisa aos senhores. Eu preciso entender que o coração do pai precisa se converter ao seu filho. E o coração do filho precisa se converter ao coração do pai. Que o coração do marido se converta ao coração da esposa. Que o coração da esposa se converta ao coração do marido. E que o coração da mãe se converta à filha. O coração da filha se converta à mãe e ao pai. Pastor, como é que é isto? Nós vamos ver isto. Deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso lembrar que dentro da minha casa, eu preciso quebrar todo tipo de ódio, de amargura. Eu preciso gerar dentro da minha casa reconciliação, perdão, encontro, abraço, choro. É isto que faz com que os meus filhos se convertam ao meu coração e o meu coração ao deles. Eu preciso ter momentos com os meus filhos. Eu preciso estar com os meus filhos. Eu preciso incentivar os meus filhos a estar na casa do pai. Eu preciso trazê-los para o ensaio. Eu preciso trazê-los para o pequeno PG. Eu preciso trazê-los para o ensaio da orquestra. Eu preciso estar. Você precisa participar da criação do seu filho. Se a cruz de Cristo não for erguida no meio, no centro dos seus vínculos familiares, mais íntimos, mais profundos, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, dentro do guarda-roupa, dos armários, nas gavetas íntimas, que muitas vezes estão cheias de amargura, no celular, no tablet, no computador. Como é que é isso, pastor? Como é que é isso? Hoje, tem famílias que os filhos, muitas vezes, ficam dias e dias dentro de um quarto. E ali, dentro do quarto, aquilo vira para ele uma nação. Ali ele faz exatamente o que ele quer. Não existe nenhuma preocupação dos pais. Está dentro de casa. Está dentro de casa. Eu fiquei sabendo ontem, o pastor Botaro me mandou essa matéria, nós viajamos para Piracicaba junto, e nós estamos conversando, ele falou, pastor Ismael, falando sobre essa questão hoje de drogas no Brasil. Falou uma coisa para mim, que eu falei, não acredito, ele mandou para mim, eu não escutei ainda, não tive tempo. Ele falou que existe hoje uma forma de droga, que o cara vende pela internet, com música. Já viu isso, doutor? Alguém já viu isso? Sério, eu não conhecia isso. Sinceramente, por isso que eu escolhi essa moçada para fazer podcast comigo, que eu quero que vocês estudam isso também, tá bom?
Eu falei, que isso? Ele mandou uns vídeos para mim, eu não escutei ainda. Então, não, meu filho ele não usa droga. Será? Será? Não, aqui não entra. Eu nunca vi ele com baseado. Eu nunca vi ele nunca vi ele com pedra. Mas vai ver que ele está lá no celular, botou o fone de ouvido, e está lá usando droga. E você não sabe. Agora veja só. Davi, ele fracassa na formação cultural dos filhos. Uma coisa interessante, que Davi tinha, como eu disse, vários filhos, mas tinha lá um chamado Aminon. E esse camarada, ele começou a emagrecer, e o seu meio-irmão disse assim para ele, meu irmão, o que está acontecendo com você? Aqui, ó. Capítulo 3, versículo 3 do capítulo 13. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab. Na verdade, era irmão por parte de pai. Filho de Simeia. Irmão de Davi, Jonadab, era homem muito sagaz. O qual disse, por que você emagrece tanto, dia após dia? Ele disse, é porque eu amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Ou seja, Tamar era irmã dele também, por parte de pai. Esse moço também era irmão dele por parte de pai. Qual que é o problema? Então, eu sou apaixonado por ela e eu estou emagrecendo por conta de sou apaixonado. Espera um pouquinho. Não, vamos resolver isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho ouvido alguns artistas famosos. Eu não sei se é porque esses artistas querem se aparecer. E normalmente são artistas que já sumiu da mídia. Então eles estão aparecendo agora. Mas estão aparecendo para contar histórias deles, de abuso. De abuso. E algumas me chamam a atenção. Porque, eu não vou dizer nome aqui, uma atriz foi muito famosa, por sinal, uma das mais bonitas que tinha no Brasil, ela falando de que ela foi abusada porque ela ia passar férias na casa do avô. E o avô abusava dela. O avô. Um outro ator, que hoje é homossexual, mesma coisa. Ele ia passar férias não sei na onde, e lá os primos abusavam dele. Veja só. Por que eu estou dizendo isso? Esse moço, chamado Jonadab, que era irmão de Aminon, irmão de Tamar por parte de pai, dá um conselho para ele. Fala o seguinte, você chama o pai, que é Davi, e diz que você está doente, que você quer comer um bolo, mas você fala que você quer que Tamar faça o bolo para você. Aí você vai dar certo? Não, ele é gente boa, ele vai... E ele fez isso, o pai foi lá visitar. O que você tem, meu filhinho? Está magrinho? Ah, papai, estou doentinho. É mesmo? O que eu posso fazer por você? Ah, papai, o senhor não pode falar para Tamar, fazer um bolo e me trazer aqui? Estranho, né? Ele tinha tanta irmã. O pai, nem tchum, não se ligou em nada. Porque a Bíblia diz que Aminon também era um homem sagaz. E ele então fala para a filha, vai lá, o teu irmão quer que você faça um bolo. Ah, então chega lá, ela faz o bolo, e está lá, e coisa e tal coisa. Aí ele fala assim, todo mundo, por favor, sai do quarto. E quando todo mundo sai do quarto, ele pula em cima da moça. E tenta, de todas as formas, seduzir a moça. E a moça começa a dizer, não faça isso. Você está louco? Se você me pedir para o pai, com certeza, ele vai me ceder para você, mas... você vai desgraçar a sua vida e vai desgraçar a minha. Bom, rapaz, a mim não quis nem saber. O moço abusa dela. Depois de abusar da moça, a Bíblia diz, no texto com clareza, que ele sentiu nojo dela, aversão. Em outras traduções, diz nojo. Ele teve nojo da própria irmã. Olha só. A moça, ela usava as moças... virgem, usava uma roupa diferenciada. Aquele moço rasga aquela roupa, joga no chão e diz, sai do meu quarto agora. Olha a desgraça. Dentro do palácio do rei. E daí? A lei era muito clara sobre isto. A lei era claríssima sobre isto.
Levítico dizia o seguinte: se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, ou se envolver de forma sexual com ela, prática ou ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Desonrou a própria irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Existia uma lei, ela sabia, ela disse: não faz isso, você está louco, você vai desgraçar a minha vida, é sua. Mas o cara não estava nem aí. Mas por quê? Ele foi aconselhado por alguém. Onde é que estava Davi essa hora? E a pergunta que eu faço para você: quem está dando conselho para o seu filho? Quem é que dá conselho para a sua filha? Com quem que ela está andando? Com quem que seu filho está andando? Para quem que você está transferindo as responsabilidades de criação dos seus filhos? Aí veja só, ela era irmã de Absalão. Quando Absalão fica sabendo disso, Absalão ficou com ódio de Aminon. E o ódio dele era terrível. E ele esperava que Davi pegasse Aminon pelo pescoço e dissesse: você está louco? O que você fez? É sua irmã, você abusou da própria irmã. Mas não. Davi não fez nada. E Absalão passa a odiar o próprio irmão. E o ódio dele era dos mais terrível. Passa 2 anos, Davi não fez nada. Sabia do caso, mas não fez nada. Absalão levou a irmã para morar na casa dele. E ele arquiteta um plano. Absalão chama o pai e fala: pai, eu queria fazer uma caçada no campo. Oh, que bom, filho. O senhor pode deixar Aminon ir comigo? O pai percebe, depois você lê o texto, o pai percebe algo diferente. E diz: não, tudo bem, mas vamos fazer o seguinte, leva todos os seus irmãos juntos. Não leva só Aminon não, leva todos. Tá bom, leva todos. Quando chega lá, Absalão nessa época já tinha soldados que ele comandava. E ele deu uma ordem: matem meu irmão, matem Aminon. E Aminon é morto. Eles matam o próprio irmão. Pastor, isso é uma tragédia. Não, isso na minha casa não. Não, talvez na sua casa não vai acontecer isso. Mas na sua casa pode estar acontecendo pior que isso. Às vezes dentro da sua casa está acontecendo um pouco pior do que isso. Talvez não vá ocorrer morte lá, mas pode ser que tenha ódio. Talvez o seu filho não fala com você há muito tempo. Talvez a sua filha não troque ideia com você. Ela quer trocar ideia com qualquer pessoa, menos com você. Por quê? Porque você nunca deu atenção. Porque você é ignorante. Porque você, de verdade, desculpa a expressão, é um cavalo. Você de verdade não está nem aí. Ela era bonitinha e ele era bonitinho quando ela era bebê. Mas depois que começou a crescer, você nunca foi tomar um sorvete com ele nem com ela. Você nunca abraçou seu filho e sua filha disse: meu filho, como é que você está indo no estudo? Estou aqui para te ajudar. Eu não sou muito bom de português, mas de matemática eu sou bom. Eu não sou muito bom de matemática, mas de português eu sou bom. Vamos lá. Você nunca fez isso. Você está entendendo? E vai criando dentro da sua casa algo que você jamais imaginou que pudesse acontecer. E depois você fala: minha filha é uma desgraça. Meu filho não presta para nada. É lógico. É natural. Você não está dando atenção para o seu filho. Você não o traz à igreja. Você diz: não, eu não vou te levar, porque eu tenho que dormir. Eu não vou te levar, porque sabe o que acontece? Eu tenho muito que fazer, eu trabalhei a semana inteira. Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite, no nome de Jesus. A vida do seu filho, a vida da sua filha, vale mais do que o mundo inteiro. Não permita que seus filhos sejam criados por pessoas lá de fora. Pela vizinha, pelo vizinho, pelo parente. A responsabilidade é sua, pai, é sua mãe. Os filhos, quem cria somos nós. Davi não ensina para seus filhos valores hierárquicos. Quem era a hierarquia? Ele era o rei, mas ele não ensinou isso para os filhos. Ao ponto, chega um momento que o filho chamado Adonias e o outro, Absalão, eles querem tomar o lugar do pai. Depois Absalão vai conseguir fazer isso.
Por quê? Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu sempre disse na minha casa para os meus filhos, enquanto você estiver debaixo desse teto, meu filho, quem manda sou eu. Opa, não, é assim. Enquanto você estiver aqui debaixo, quem manda aqui sou eu, não é você. Você vai aonde eu quiser que você vai. O dia que eu falar não, você fala glória a Jesus, aleluia. O dia é assim que funciona. Se não funcionar assim, seu filho vai ser criado do jeito que ele acha conveniente. Se você não mostrar para o seu filho que existe uma hierarquia, que existe pai e mãe, ele vai achar que a coleguinha da faculdade, do colégio, não sei de onde, que fala um monte de besteira para sua filha e para o seu filho, e aquela menina, aquele menino que estuda lá com ele, fala um monte, e a sua filha fala, pô, seu pai deixa, meu pai deixa fazer, meu pai deixa chegar 1h da manhã, mas espera, você tem 14 anos, meu pai, ele confia em mim. Eu quando morava aqui, em frente ao Ibis, eu tinha lá um vizinho, não vou dizer aqui, porque muitas pessoas aqui conhecem. Esse vizinho tinha uma filha. Irmão, era uma das moças mais lindas do prédio. Deve ser até hoje. Ele tem um grande comércio aqui em São Carlos. E de vez em quando nós morávamos no mesmo andar. Aquela senhora me chamava com a minha esposa para ir lá na casa dela. Era assim, saía do meu apartamento e entrava na dela. E ela começava a chorar e lamentar pela filha. Menina muito louca, muito louca. Nós orávamos, até porque ela pedia. Mas como eu disse, depois que o leite derrama, não tem muito o que fazer não. Não eram evangélicos, tá? Não eram evangélicos. Eu nunca esqueci disso, nem a pastora esqueceu disso. Por quê que aconteceu isso? Um irmão mata o outro. E daí? O que o pai fez com Absalão? Ele ficou bravo com Absalão. Absalão foge. Ele nunca chamou Absalão para falar, meu filho, você está louco, você matou teu irmão. Ficou quietinho. Depois de 3 anos, quando Absalão usa um homem bem chegado do rei para dizer assim, fala para meu pai me matar. Ó, Absalão falando para o chegado do pai dele. Mas manda ele me receber. Depois de 3 anos. E quando esse intercessor chega para Davi e diz, agora, você podia receber Absalão. Receba Absalão. Receba Absalão, é teu filho. Pode trazer ele. Fica de pé. Quando Absalão chega diante do rei, o rei faz assim. Dá um beijo na testa e vira as costas para sentar. E vai embora. Foi isso que Davi fez com Absalão. Deu um beijo na testa, abraçou e virou as costas. É assim que você trata as situações difíceis na sua casa? É assim que você trata? Você está criando cobra. Você está criando escorpião. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou falando aqui como pai que sou. Eu sei os filhos que eu criei. Eu sei quem são os meus filhos. E vocês também sabem. Eu tenho moral para dizer o que eu vou dizer agora. Filho, a gente tem que tratar com amor. Mas também, você tem que chegar e colocar o seu filho no devido lugar dele. E colocar o seu filho no devido lugar dele e dizer para ele, você errou. Você pecou. Você envergonhou a família. Você tem que falar as verdades para o seu filho. Porque se você deixar passar, você vai se tornar, como Davi, um pai ausente. Um pai sem afetividade. O afeto e a presença dos pais na vida dos filhos é fundamental para uma educação boa. Você sabe quando seu filho faz aniversário?
Fica para você. Você sabe quando é que sua esposa faz aniversário? Quando seu marido faz aniversário, você sabe? Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu não vou dizer aqui se é moço ou se é moça. Se é jovem, se é adolescente. Mas tem pessoas nessa igreja que disse para minha esposa, nem no dia do aniversário meu pai sabe que é meu aniversário. A pastora ficou assim olhando para ela. E você fala o que para uma pessoa que diz isso para você? Meu pai não sabe quando eu faço aniversário. Puxa vida. Quando minha esposa disse isso para mim, eu vou falar para vocês porque está aqui. Eu tive vontade de chamar esse pai e essa mãe e dizer assim, espera um pouquinho, o que vocês estão criando? Estão criando o quê? Um bicho? Ué, tem gente que faz aniversário de cachorro, tem gente que faz aniversário de gato, e faz festa e coloca na internet. Meu Deus, tem gente que está alugando salão de festa. Quem é o aniversariante? É o meu cachorrinho. Entra com o cachorro. Isso é verdade ou mentira? E você não sabe o dia de aniversário do seu filho? Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que eu posso aprender com esse drama familiar de Davi? Primeiro, eu não posso transferir minha responsabilidade de pai para ninguém. Eu tenho que ser o sacerdote da minha casa. É por isso que eu aconselho todos os pais aqui a fazer o curso de homem ao máximo e mulher única. Você tem que fazer. Pastor, o leite derramou, mas Deus é misericordioso para voltar esse leite. Deus é misericordioso. Nós não podemos. O que Davi fez? Primeira coisa, ele transferiu a responsabilidade de pai para os filhos. Quando? Quando ele viu nos olhos de Absalão que Absalão tramava alguma coisa, e ele falou, não leva só a mim, não leva todos os seus irmãos. Ou seja, estando todos os irmãos, não vai acontecer nada. Davi achava que todos os irmãos juntos não ia ter briga, não ia ter morte. Ou seja, ele transferiu a responsabilidade do pai para os filhos. Você está transferindo para quem? Para os seus filhos? Não, você é o mais velho, né? Chama teu irmão, dá uns conselhos para ele, rapaz. Pelo amor de Deus, você não era assim. Você está entendendo? Ou você está fazendo como Davi, transferindo para o sogro. Sogro? Quando Absalão mandou matar Aminon, ele fugiu para onde? Para a casa do sogro. Agora presta atenção. Sogro de Davi e vô de Absalão. Só que esse avô não gostava de Davi. Porque Davi casou com a filha dele e deixava a filha dele meio de lado. E quando chegou lá, ele não diz assim, o vô de Absalão, ô Absalão, faz assim, não, rapaz, volta lá, fala com seu pai é gente boa. Não, seu pai não presta. Realmente, seu pai, você fez certo. Foi isto que o vô de Absalão falou para ele. Ou seja, Davi sabia onde ele estava, na casa do avô. Você está mandando seus filhos para onde? Para a casa de quem? Absalão ficou 3 anos na casa do avô. E o pai, nem aí. Ou quem sabe você está transferindo a responsabilidade para o seu assessor. O assessor de Davi era Joabe. Foi Joabe que foi lá e falou, Davi, recebe lá o menino, poxa vida. O menino está lá, recebe o menino, Joabe. Você está transferindo a responsabilidade da criação para os seus assessores. Eu trabalhei com um homem, eu tinha um sócio assim. Eu tive um sócio assim. Que ele transferia a responsabilidade dos filhos dele para alguém dentro da empresa que era grande. Inclusive para mim, tentou. Você pastor, né? Você não quer? Chama meu filho, troca uma ideia com ele, vai. O que foi? Ih, rapaz, ele está assim. Eu? Mas você não é pastor? Eu sou. Não transfira a responsabilidade dos seus filhos para pastor, tá? Não, a pastor é gente boa. Curioso. Para mim, não. Não adianta você transferir para o líder de jovens.
Não adianta você transferir para o líder adolescente, para os irmãos, as irmãs das crianças. Não, mas o líder do meu filho na igreja, não transfira, a responsabilidade é sua. Não transfira, a responsabilidade é sua. Davi era capaz de vencer gigante, mas não sabia confrontar os filhos. Você é assim? Ou você é aquele pai, aquela mãe, quando o filho está brabinho, você fala, não meu filho, pera um pouquinho, o que você precisa? Quanto você quer? Não, pera um pouquinho, vamos fazer o seguinte, você está com o quê? O iPhone o quê? 11? Não, vou te dar o 13 agora, tá? Será que tem pai assim? Não, eu troco teu carro, não, pelo amor de Deus, eu troco teu carro. Então, você está com o quê? Você está com o carro 2020? Eu vou dar 2022 para você. Você quer transferir a responsabilidade dando bens para os seus filhos? Você, de verdade, vai ter maldição dentro da tua casa. Pastor, quais são as marcas de pais convertidos aos filhos? Primeira coisa, pais convertidos aos filhos não transferem responsabilidade. Nem por melhor avô, nem para melhor avó, nem para pastor, nem para o filho mais velho, nem para ninguém da igreja. Por quê? Porque quem tem que criar os meus filhos sou eu. É minha esposa. Não é fulano e beltrano. Você tem a responsabilidade de andar com seus filhos, de trazê-los para a igreja, de trazer para o ensaio, para o pequeno grupo. Faça isso no nome de Jesus, porque amanhã você vai chorar e não vai adiantar pedir oração, não adianta ir no círculo de oração, não adianta fazer campanha, jejum, o leite derramou, mas Deus hoje fala com você que você precisa assumir a responsabilidade dos seus filhos. Qual é a marca de filhos convertidos aos pais? Filhos convertidos aos pais têm consciência de que não estão fadados, predestinados a ser produto dos pecados dos pais e nem cometer os mesmos erros que os pais cometeram. Por que Caim não fazia o que fez com a irmã? Porque ele via o pai. Quantas mulheres o pai tinha? Se meu pai pode ter 20, eu posso ter uma. Você está olhando para aquilo que teu pai fez? Teu pai era o quê? Era um adúltero? Não. Teu pai era o quê? Um ladrão? Não. Teu pai era o quê? Era um enganador? Não. Não. Filho convertido ao coração do pai não pode achar que tem que seguir a mesma linha. Filhos convertidos aos pais não atribui ao tempo a cura das feridas da alma. Não, tudo bem, eu não vou falar com meu pai hoje, mas no mês que vem eu falo. A irmã Maria contou para nós aqui um testemunho maravilhoso. Que ela tinha alguém na família que fazia 40 anos que não falava um com o outro. Quanto se perdeu por conta disso? Quanto se perdeu? Deixa eu dizer uma coisa. Não se esqueça que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida ainda. E quando você deixar o Espírito Santo arrancar essa amargura do seu coração, moço, moça, mulher, marido, e permitir que o Espírito Santo te livre de todo o ódio, o dia é hoje. Você talvez nunca imaginou que o pastor Ismael Numacê pudesse falar isto. Mas Deus me incomodou desde a semana retrasada. Eu precisava dizer isto. E se Deus mandou falar isto, é porque tem pai e mãe que precisa ouvir o que está ouvindo. É por isso que eu disse, para dar glória a Jesus, aqui hoje vai ser difícil. É difícil. Sabe por quê? Porque todos nós, quando olhamos, misericórdia, pastor. Misericórdia. Filhos convertidos aos pais, tomam cuidado para não cair nas teias das amarguras familiares. O que é teia? O que é essas teias de amarguras familiares? O pai fica doente,
E o pai está lá na cama, está doente, mas os filhos estão brigando porque tem um carro novo na garagem. Porque o pai tem 10 propriedades. Porque o pai tem uma conta no banco lá que, meu Deus, os filhos já começam a brigar aí. Será que é mentira isso? O pai está vivo ainda. O pai não morreu não, está vivinho. Mas já estão brigando. Os filhos brigam porque eu não fui com a cara da namorada do meu irmão. Eu briguei com meu irmão, com a minha irmã, porque aquele cara que ela está namorando, não vou com a cara dele. Irmão, quem tem que cuidar disso é seu pai e sua mãe. Filho convertido ao coração do pai, não entra nessas teias de amargura. Não. Cada um tem a sua vida para cuidar. Agora eu tenho que cuidar da vida dos meus filhos, enquanto estão debaixo do meu teto. A partir do momento que meus filhos saíram, o marido da Mariana cuida dela, o Benhur vai cuidar da Roberta, o Mateus vai cuidar da Thalise, e toca a vida. Amanhã, se quiser um conselho, eu estou aqui, a Sônia está ali, tranquilo, nós vamos dar conselho. Nós vamos dar conselho, sim. Lógico. Deixa eu fechar. Quando você olha a vida de Davi, você fala, puxa vida, que cara, hein? Absalão toma o palácio. Ele tomou o palácio. O pai sai do palácio e o pai diz assim para os seus soldados, pelo amor de Deus, não façam nada com Absalão. Ele é meu filho. Eu vou sair do palácio, deixa ele entrar. Ele entra no palácio, ele possui as mulheres do seu pai em cima do telhado. Imaginou isso? E Davi diz, olha, não toquem no meu filho Absalão, não façam isso. Mas Joabe estava por aqui com Absalão. E Absalão tinha um cabelo bonito. Ele era um dos moços mais bonitos do reino. Ele colocava ouro em pó no cabelo, tinha um black power. A Bíblia diz isso. Ele colocava ouro. E quando ele entra na batalha contra o pai, o cabelo dele fica agarrado numa árvore. Joabe vem e mete uma lança no seu peito e o mata. Irmão, a Bíblia diz que Davi chorou. Absalão, 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 meu filho. O que é isso? Talvez eu diga, pastor, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer na minha família, não. Ninguém vai lá morrer, não. Talvez não vai morrer, não, mas vai ser pior do que morrer. Irmão, a gente cria filho para ver nossos filhos abençoados, não é? A gente não cria filho para casar e descasar. A gente não cria filho para casar e passar fome. Não, a gente cria filho para a gente falar, puxa vida, eu quero neto agora. Eu quero ver os filhos dos meus filhos. Mas já pensou quando chega a sua filha em casa com o olho roxo, com as trouxas debaixo do braço, dizendo, eu não quero mais morar na casa do meu marido. Ou quando seu filho fala, mãe, eu estou voltando para casa. Por quê? Não, minha mulher acostumou, agora ela sai de madrugada e só volta no dia. Mas você não aconselhou seu filho a casar? Pastor, quem vê cara não vê coração. É verdade mesmo. Mas se seu filho fosse criado no temor do Senhor, ele ia orar a Deus, e Deus ia preparar alguém de verdade para ele e para ela. Uma pessoa que está frequentando uma das nossas congregações ligou para a Claudimara e disse assim, eu quero o estatuto da igreja. Eu quero o estatuto da igreja. Por que a irmã quer? Chamou de irmã, né? Não é irmã não, mas chamou de irmã. Por quê? Não, porque a minha filha, ela é aqui da igreja e não querem deixar ela participar dos ministérios da igreja. Irmã, isso é grave. Por quê? Qual o problema? Só porque ela namora um moço que não é crente, sabe? Ele não é crente, e só por isso. Só por isso. Deixa eu dizer uma coisa aos senhores. Você tem filha? Tem. Tem filho? Tem. Se você ensinar seu filho a andar com ele, pode ter certeza, pode errar?
Pode. Mas a probabilidade é muito pequena. Porque ele vai aprender no pequeno grupo, ele vai aprender na escola bíblica dominical, ele vai aprender nos cultos de ensino. Que quando você busca a Deus e você ora a Deus, Deus te dá o melhor. Irmãos, a minha experiência é esta. Eu já falei para vocês. Eu sou nascido numa igreja que eu era o mais feio da turma. Mas pensa no menino feio, era eu. Eu tinha um rosto cheio de espinha. Mas, gente, tinha espinha no corpo inteiro, não era só no rosto. Eu era magro que dava dó, igual aquela música. Elaine era a menina mais bonita da igreja, irmão. E eu já falei, lá tinha o Manuel e o Moacir. Eles eram galãs de cinema. O Manuel, já falei, o Manuel cantava as músicas do Oséias. E quando ele cantava Eu Te Amo, as meninas começaram tudo a chorar. Poder de Deus não, porque era tudo apaixonado pelo Manuel. Tão lindo que o Manuel era. Mas posso dizer a vocês que nem o Manuel e nem o Moacir são felizes hoje. Infelizmente. Nenhum dos dois. Mas eu sou. Muito feliz. Porque minha mulher não olhou para as minhas espinhas no rosto. Para aquele camarada que... eu tinha um terno. Eu ia com aquele terno. Quando eu não estava estudando à noite, eu ia durante a semana com ele. Domingo, na escola dominical, eu ia com ele. E à noite ia com ele também. Pastor, não lavava? Não, lavava. Lavava na segunda, porque na terça tinha culto, na sexta tinha culto doutrina. Quando eu não estava estudando à noite, eu ia lá com o mesmo terno. Mas ela não olhou para isso. Eu era professor de escola dominical dela. E ela viu qualidades em mim, não na beleza, porque beleza não tinha. Mas ela viu que eu era um homem de Deus, que era um moço promissor, como marido, como homem de Deus. E ela me escolheu. Só isso. Mas sabe por quê? Porque eu já disse aqui para vocês, meu pai chegava o cinto na gente, mas chegava bem. Mas chegava mesmo, tá? Mas ele chegava assim, ó, estou chegando, que é para vocês virar homem. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Bíblia. Então meu pai usava esses textos tudo para falar para a gente. Ele dava uma surra e falava, deixa eu ler um texto para você aqui. Ele lia isso aqui. Ou ele primeiro lia, ó, abra a Bíblia, meu filho. Abrir tudo na Bíblia. Para achar provérbios era uma luta. Porque as Bíblias antigamente, era que nem essa aqui. Hoje a Bíblia tem tudo aquele negocinho, né? Eu ficava lá, leia em voz alta. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Eu amo vocês, viu? Eu amo demais. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Eu amo demais vocês. O pau comia. Todo mundo lá virou homem de verdade. E as minhas irmãs também. Deus falou aqui nessa noite, irmãos. Até para falar bem está difícil, né? Muito difícil, né? Baixa tua cabeça, vamos orar. Ó Senhor, quero te agradecer. Eu quero te louvar, Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus, que essa palavra ache guarida nos nossos corações. Tenha misericórdia, Senhor, de cada pai, de cada mãe que aqui está. E que nós, Senhor, possamos, de verdade, sermos pais que não venhamos transferir as nossas responsabilidades a terceiros, mas que nós, Senhor, possamos cuidar dos nossos filhos, porque nós queremos ver os nossos filhos também um dia no céu. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Fique de pé, por favor. Eu estou vendo lá o nosso irmão, puxa vida, dirigindo as congregações de Ibaté. A esposa está aí também? Hã? Irmão Joilson, está ali, irmão Joilson? Quem? Oswaldino já vi. Oswaldino agora é daqui. O Joilson dirige a congregação, mas vai apresentar o neto hoje, né? Não é isso mesmo? Apresentar o neto. Graças a Deus. Deus seja louvado. Uma alegria ter o senhor aqui, irmão Joilson. Viu? Deus abençoe. Glória a Deus.
Ah, separado. Tá ok. Ô, filho, vem cá. Consagra esse pão. Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento, Deus. Agradecemos a Ti porque mais uma vez o Senhor se faz presente nesse lugar. Pai, nós agradecemos porque o Senhor se fez presente nessa palavra e o Senhor vai continuar se fazendo presente nesse momento. Nesse momento nós estaremos lembrando do Teu corpo, do Teu sangue que partiu por nós. Pai, consagramos esse pão, meu Deus, que representará o Teu corpo, Pai. Representará para que nós possamos relembrar o sacrifício que o Senhor fez na cruz. Que o Senhor venha colocar em nossa memória, meu Deus, o que foi feito e o que foi feito, que está sendo feito em nossas vidas através desse sacrifício, meu Deus. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Se você está aqui, está em plena comunhão com a nossa igreja ou uma outra igreja evangélica, fique à vontade para participar. Mas se você não está em comunhão e não é batizado, por favor, se assente. Pode servir. Nesses dias de desespero, incerteza, medo em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Você pega o pão e segura até todos nós comermos juntos, ok? Ao receber, se assente, orando todo o tempo, e nós vamos comer todos juntos. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não sejam ídolos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve encontrará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito. Muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Vamos ficar de pé, amados. Enquanto a orquestra aqui e o grupo de louvor já recebe pão, tira o pão deste saquinho tão bem feito. Pega o pão na mão. Amados, os discípulos, eles não tinham ideia do que estava acontecendo naquele dia, porque era um costume deles cearem, tá? Participar da ceia era normal, mas naquela última ceia eles não tinham ideia do que iria acontecer depois. Não tinham. Ou você tem? Você sabe que a última ceia Jesus deu um monte de dica para todos eles. Eles ficaram assim meio que boiando. Mas você não está boiando porque você sabe o que aconteceu depois. E o que aconteceu depois é o motivo de você estar aqui. Você só está aqui porque aconteceu o que aconteceu depois da ceia. Então eu quero que você repita comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento tão importante na vida da igreja. Com este ato da ceia do Senhor, eu declaro ao mundo, ao inferno, que Jesus Cristo é o Senhor. Coma com alegria. Se quiser sentar, se ajoelhar, glorificando a Deus, façam. Aleluia. Glórias a Jesus. A igreja em pé mais uma vez. Deus, aqui está, Senhor, este suco de uva
representando o teu sangue vertido na cruz do Calvário. E que agora, Deus, em complemento ao pão, nós vamos tomá-lo, Senhor, numa simbologia do teu sangue espargido na cruz do Calvário. Pai amado, não há palavras que possam expressar, Senhor, nossa gratidão, porque o teu sangue nos libertou de todo o pecado, o teu sangue nos purificou, o teu sangue nos deu vida. Pai, nós iremos tomar agora, Senhor, na simbologia do teu sangue, com alegria, sabendo que o teu sacrifício não foi em vão. Amém. Da mesma forma, quem for tomar, continue em pé. E ao receber o pão, o vinho, o suco, fica à vontade já para tomar e também glorificar a Deus. No complemento do texto da ceia diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Pode servir. Aleluia. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Aleluia. Pode tomar a ceia, irmão. Jesus, Pode tomar, recebe e já toma. Sabe doer, que tudo isso é por mim. Eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, moradas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Ainda estou aqui, parado. Olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar.
pé, igreja, mais uma vez. Grupo de louvor, fica aí um minutinho. Toma a ceia. Já tomaram?